Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos os ouvintes do podcast Som das Ideias. O tema deste episódio é o lançamento do livro Mal-Estar na Estética, de Jacques Rancière, filósofo francês cujas pesquisas se concentram na estreita relação entre arte e política. Para o bate-papo, contamos com a participação dos tradutores Pedro Russac, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Gustavo Chatagnier, da Universidade Católica del Maule, em Talca, no Chile. Recém-publicada pela editora PUC-Rio, em coedição com a editora 34, a obra trabalha o conceito de arte e sua dimensão social e política, chamando a atenção do leitor para o potencial transformador da arte na vida cotidiana. Os convidados falam sobre o processo de tradução da obra de língua francesa para o português e sobre como o livro, publicado em um contexto diferente 2 décadas atrás, permanece atual. Professores Gustavo Chatagnier e Pedro Russac, é um prazer tê-los conosco. A conversa começa agora. Bom, boa tarde a todos, a todas. Prazer estar aqui no Som das Ideias, podcast da editora PUC-Rio, com meu amigo de fé, irmão, camarada Pedro Sack. Obrigado pela editora PUC-Rio, pela editora 34, pela oportunidade que a gente teve de traduzir e se debruçar um pouco sobre o universo do Jacques Rancière. Bom, eu sou Gustavo Chatagnier, sou professor de filosofia da Universidade Católica del Maule, em Talca, na região central do Chile. E meu amigo aqui é o professor Pedro Sack, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vai conversar com vocês um pouquinho sobre a tradução que fizemos e que foi lançada agora, do Mal-Estar na Estética, né? Malaise dans l'esthétique. E a gente se debruçou sobre esse texto aí durante, não sei, um ano de tradução, e eu fiz uma parte, o Pedro fez outra, um relê a parte do outro, vai e volta, e depois passou por revisões, e finalmente agora a gente está muito contente de partilhar isso com vocês, com o público, em 2023. Passo a bola para o meu amigo Pedro. E aí, Pedro, como é que foi traduzir esse livro do Rancière? Gustavo, obrigado. Queria agradecer também o convite da editora da PUC para, né, para bater um papo aqui sobre o livro Mal-Estar na Estética. Queria aproveitar e mandar também minha saudação, né, para o Departamento de Filosofia da PUC, principalmente nas figuras do professor Camilo Osório, né, que fez a orelha do livro. E dizer também, assim, da satisfação, né, de ver esse livro publicado, né, que foi uma luta, né, assim, a gente, né, eu e o Gustavo corremos muito atrás, né, a gente queria muito publicar esse livro, porque é um livro importante do Rancière, e aí a gente fica muito feliz que a editora 34 e a editora da PUC tenham encampado essa ideia. Para a gente começar a conversa, né, Gustavo, eu queria lançar primeiro uma ideia que a gente precisa considerar que esse livro foi um livro escrito num contexto diferente do atual, né? Foi um livro publicado em 2004, e Rancière tem um projeto, né, um projeto filosófico, né, de entender como que a estética não é um pensamento ultrapassado, né? Então, essa é talvez a primeira ideia, né, que a gente possa colocar. Eu lembro uma vez que eu fui numa palestra, né, e o professor falava assim: século XVIII, XIX é o século da estética, o século XX é o século da crítica de arte, o século XXI é o século da curadoria. Assim, é um pouco contra essa ideia. Rancière quer se contrapor, porque ele quer mostrar justamente como que a estética não é aquilo que normalmente a gente entende, né, por esse termo, né, tal como Baumgarten definiu a ciência do belo e da arte, né, ou seja, então, o criar conceitos, o belo, o sublime, né, o grotesco, a graça, a dignidade, não sei o quê, para dissertar, a partir desses conceitos, dissertar elegantemente sobre obras de arte, né? A estética teria um outro sentido, né? Ela tem um sentido, né? Eu acho que a gente pode aprofundar isso um pouco, né, Gustavo? Mas o sentido de uma promessa, Uhum. né? Então a primeira ideia que eu queria lançar aqui
a promessa da estética que Rancière coloca na verdade, coloca dois aspectos, né, dessa promessa. Primeiro é a promessa democrática, né? Ou seja, a estética ela é um pensamento que tem uma dimensão pública, né? Ou seja, a emoção que a obra de arte gera demanda um juízo, e esse juízo é público e pode ser compartilhado. Essa é uma promessa. Ou seja, a promessa, né, do fórum democrático livre, né, onde qualquer um pode, né, colocar o seu juízo. A outra promessa, né, que ele vai expressar quando analisa, né, aquela passagem, né, né, da escultura que Schiller fala, Juno Ludovisi, é aquilo que ele chama, né, é o dolce far niente, né? A estética nasce ali no contexto da modernidade, do mundo do trabalho, e, de certa forma, né, conceitos como desinteresse, finalidade sem fim, coisas desse tipo apontam, né, para uma ideia assim, desse não fazer nada, né? Então, né, Gustavo? Então, passa a bola para você, eu lançaria essas Isso. duas primeiras ideias. Ah, é verdade, muito bem descrito por você, Pedro. Eu acho que para o Rancière, estética é quase que a definição da filosofia, né? O modo pelo qual ele, Rancière, entra aí na tradição, né? E que, bom, se o texto tem 20 anos, 2 décadas, ele está longe de ser ultrapassado, né? Porque seria algo transhistórico, né? Assim, essa formação, né, da sociabilidade, formação da sensibilidade, né, com que é estrábica, né? Porque justamente é tanto uma obra que se contém em si, porque é uma experiência única, está delimitada enquanto um objeto que se destaca dos demais, mas tem essa promessa de liberação, né? Então, ela se entende como essa tensão e talvez se mova e se diferencie nessa tensão. Junto com essa condição estética da filosofia, talvez, por assim dizer, se acompanha o título, né, do livro que a gente traduziu, Mal-Estar, né? É um mal-estar porque pode se prestar confusão, né? E aí há também uma reivindicação, né, do próprio e do impróprio. O que é estética, então? Há algo específico? Bom, talvez o específico da estética seja as misturas, ou seja, essa tensão entre o único e os processos de universalização, né, que aparecem com reivindicações do mundo do trabalho, né? Mas há um mal-estar, né? Porque é uma leitura sociologizante, né? E aí ele tem um adversário conceitual na figura do Bourdieu, né? E também com a tradição altusseriana, e também ele vai debater com alguns de seus contemporâneos, né? Jean-François Lyotard, Alain Badiou, também uma estética analítica, né? Então, nem uma representação absoluta, né? A obra não serve para nada, ela vai mostrar outra coisa, e tampouco uma pura aparição, né? Que, bom, em se entrando nos meandros do texto, a gente pode ver que essa pura aparição não leva em conta a potência da obra, né? E então ele vai construindo aí, né? Ele tem interlocutores, mas eu me lembro de ter conversado com Pedro em outras ocasiões, nesses anos, né? Porque aí a gente vai conversando sobre a tradução, né? Cada vez que se vê, que se encontra, né? É um texto, é um livro que, bom, reivindica uma definição de filosofia, né? E aí é um Rancière que, bom, rompeu com Althusser, se aproxima de Foucault, estuda a história da arte, teoria da arte. É um Rancière altamente schilleriano, né? A gente se dá conta disso, um comentário fino do Schiller, que aí o Pedro pode comentar também alguma coisa. E também, justamente, né, ele vai negar certas leituras que desqualificam a arte, né, como se fosse ou a arte pela arte, né, ou a arte engajada, né? Há sempre uma publicidade, portanto, uma politização da arte, né? Isso entra também no conceito de metapolítica do Rancière, né, Pedro?
Gustavo, então, eu estava comentando, né, comecei meu comentário dizendo assim que é um contexto diferente, porque que acontecia em 2004, né? E aí até no prefácio que ele escreveu para a gente, assim, gentilmente, né? Escreveu um prefácio especial, né, para a edição brasileira. Ele aproxima, né, o projeto, né, do Mal-Estar na Estética com o projeto do livro que ele vai escrever no ano seguinte, que é o Ódio à Democracia, né? O ódio à democracia, então, era um questionamento, né, ou seja, uma delimitação, né, do que é o sentido de democracia, né? Então isso se inseria, né, num contexto em que havia um grande questionamento, né, da democracia representativa, da questão institucional, né, Rancière, de certa forma, retomava ali os princípios gregos, atenienses, né, bom, a maioria, né, quer dizer, né, o sistema representativo não é a expressão da maioria, mas de uma minoria, né, o sistema representativo ele é uma oligarquia, e Mal-Estar na Estética fazia o mesmo sentido, justamente tentando, né, desfazer esses mal-entendidos sobre qual o sentido da estética. E o sentido da estética teria algo que ver justamente com essa, como eu falei, dessa ideia de uma promessa, né? Quando o Rancière vai falar assim, olha, a revolução estética ela é anterior à revolução política, ele está querendo dizer que de certa forma, né, o fato de que Kant, né, que é a grande figura que está por trás aí do livro, né, fazer a seguinte colocação, né, que está lá na terceira crítica. O juízo estético não depende de conhecimento, né? Essa é a chave, a meu ver, para entender a terceira crítica na leitura do Rancière. Ou seja, qualquer o juízo estético está validado a qualquer um. Ou seja, com isso ele está criticando qualquer um que queira se legitimar como uma autoridade em arte, um crítico de arte, qualquer coisa do tipo. Então, o fato, né, de que a promessa da estética ela, ela antecipa a promessa política, né? E aí sempre né, fazendo essa colocação, né, tem um texto, né, do Bernard Aspe, né, que ele coloca isso muito bem. Quer dizer, a estética é a antecipação da política, mas só a política pode realizar a promessa da política, né? Ou seja, a política da estética está em outro lugar, né? Então, esses pensamentos do Rancière vão, de certa forma, fertilizar assim as interpretações, né, do que vai acontecer um pouco depois, em 2011, né? Você tem a Primavera Árabe, você tem o Occupy New York, e o Rancière, né, vai ser um grande entusiasta, né, desses movimentos, porque parecia que ali, depois de um longo período, né, desde a queda do Muro de Berlim, né, o movimento social estava muito, como é que fala? Assim, Esvaziado, muito talvez, né? esvaziado, né? E a política muito institucionalizada, né? Quer dizer, a esquerda na Europa fazendo uma política neoliberal, né? Coisas desse tipo, e de repente você via, então, né? Um ressurgimento, né? Dessa potência das ruas, e o Rancière ele foi um grande entusiasta, né, desses movimentos, né? E eu só terminar aqui, né, em 2014 eu fiz uma entrevista com ele e tudo que eu perguntava ele meio que espontaneamente falava da Primavera Árabe, do Occupy, não sei o quê, dos indignados na Espanha. E uma hora ele fala assim, olha, essas manifestações aí tem sempre, elas quase que têm um andamento que parece um happening, né? Parece uma manifestação estética. Então ele elogiava muito assim também a dimensão da imaginação política que tinha esses movimentos, né? Ah, é, verdade, né? Muito bem lembrado, né? O entusiasmo do Rancière por esses movimentos aí do início do século XXI. E em termos teóricos, né? Bom, se uma querela contemporânea aí foi com Bourdieu,
ele cita em mais uma oportunidade, no Mal-Estar na Estética, o Voltaire, né? É como se houvesse duas humanidades, né? Uma humanidade capaz de entender a arte e outra humanidade que não compreende. E aí sim, uma vez mais, né? Aí sim não, uma vez mais ele retoma essa questão do paralelismo dos livros sobre política, né? O ódio à democracia e o desentendimento, né? Onde haveria uma humanidade destinada às sensações e cumprir ordens, ou ainda ele se refere também à república, né? Uma humanidade que tem que reproduzir a polis, porque não tem tempo, o trabalho não espera, não tem tempo para quê? Para ocupar outros espaços, né? Não tem tempo para deliberar, né? Na democracia, a participação do demos. E uma humanidade dotada de logos, né? Bom, passando rapidamente nos livros de política, compreender uma ordem é participar do mesmo logos, né? Não há mais de uma inteligência, né? A inteligência se parte da igualdade. O Rancière é um pensador radical da igualdade, né? E justamente a chave estética está em Kant, né? Que não se trata de fazer conceitos, não se trata do desejo, que seria aí uma união entre sensação e pensamento, mas se trata dessa experiência sem conceito, né? Que em seu nascedouro já é contraditória, né? A experiência do belo, né? Do que é agradável universalmente sem conceito, né? Na analítica do belo, ela já aponta aí para uma cisão, né? E então, nesse sentido, eu acho que ele explora essa via kantiana a partir da ideia da suspensão da ordem aí entre imaginação e razão, entendimento, para que isso possa representar aí uma outra organização social, né? E a partir daí é um modelo estético de uma revolução estética. Uma vez mais é o Schiller falando da Revolução Francesa. Isso vai estar nas outras obras dele sobre política, sobre educação. Enfim, aí a gente entra já no sistema, por assim dizer, rancieriano, né? Que tem aqui a ver com a educação, uma educação que não embrutece, né? Agora eu lembro, nessa entrevista, né, ele dá uma afirmação forte, assim, né? Ele fala assim que onde há estética, há democracia. É uma declaração bem forte, né? E então, assim, Gustavo, você me chama a atenção o fato de que, né, então, 2004, Rancière vai tentar, né, então, ao longo, né, do livro, você vai ver, a gente vai, né, a gente pode notar tentativas de análise de exposições de arte contemporânea, mas dentro daqui, não usando, né, aquelas divisões que são, né, que, né, ficaram um pouco canonizadas assim, na história da arte. Ah, você tem as belas artes, o modernismo, a arte contemporânea, não sei se, né, ele vai tentar justamente usar a base do que ele chama o regime estético, né? Né? E como pano de fundo, né? Isso que a gente estava falando, né? Da promessa, né? Do regime estético, para analisar expressões contemporâneas e mostrar o quanto que a estética não justamente, né? Ele está mostrando como que ela não é assim uma dimensão ultrapassada, né? Só acho que um detalhe que talvez seja importante a gente ressaltar, né? O fato de que Rancière não fala em modernismo, né? Mas vai tentar, na sua própria história, vamos dizer assim, só na sua própria história da arte, vai falar, chamar o que ele chama de regime estético da arte, né? Chamar a atenção, eu poderia falar muita coisa disso, mas eu queria chamar sua atenção, aquela coisa que o Rancière fala assim, o regime não é uma uma teoria, né? Ou seja, quando ele fala em regime estético, ele está falando o quê? De um conjunto de discursos, de instituições, de lugares de performance, né? De disputas, né? Que a partir do qual se cria uma espécie assim de um tecido sensível, né? Os esquemas interpretativos, os regimes de emoção, né? Tudo isso cria uma espécie assim de tecido sensível, né? Dentro do qual a obra de arte aparece, né? Quer dizer, nesse sentido, Rancière tem uma visão social, né? A gente pode colocar assim, da Hum. obra de arte em contraposição a toda tentativa de fazer uma ontologia da obra de arte. Então, o que eu queria chamar a atenção, né, que o regime
consiste em ideias mais ou menos vagas, né? Que tem uma valência social e que o Rancière considera, né? Que continuam valendo, né? Eu acho acho que essa que é, ou seja, né, as instituições, o museu, né, a instituição, né, a palavra, né, dos, né, dos teóricos, dos estudiosos, o regime de emoção que a obra que a obra gera. Então é nesse ponto, né, que ele quer mostrar o quanto que a estética continua sendo a gente continua, né, vivendo o regime estético e como é que isso, né, continua ajudando na interpretação, né, dessas várias exposições, né, que ele comenta ao longo do livro. É, bom ponto, Pedro. Eu me lembro que na entrevista que fizemos juntos, eu e você com o Rancière, nós fizemos online para, né, um ciclo, né, organizado pela Universidade Rural, né, me chamou a atenção a época eu acho que é um traço aí da produção do Rancière, esse gesto de historicização. Você falou algo social, né? Se cria um tecido social, um funcionamento social que se cria um tecido sensível para que a arte surja enquanto objeto, né? Ou seja, há um funcionamento, né? Há um funcionamento que torna certos objetos possíveis. Então, isso seria uma historicização, né? Há um funcionamento, portanto, regimes, né? O próprio termo regime implica numa regularidade de uma impessoalidade que carrega coisas particulares. E justamente esse gesto de historicização tem que ver também com algo que ele assinala nessa introdução, né, que gentilmente nos foi cedida, né, que ele fala, bom, não se trata de uma ontologia, né, ou de um fato puro, né, o fato social lá do Emílio Durkheim. Não, não se pode opor à dureza uma pretensa dureza dos fatos ou de uma arte incondicionada, né, com as camadas de interpretação, né, com o museu, com instituição, com curadoria, com as camadas históricas, né? Então, nesse sentido, o regime estético ele sai da ideia de representação, mas não abandona a ideia de representação. Ele fala, bom, há uma vulgata da modernidade que opõe, né, representação e a presença da obra, né, que opõe contemplação com uma ação política, né? Ele fazendo referência a Schiller, né? Ele fala mais ou menos assim: olha, não se trata de defender a pureza da obra, há uma pureza da estética que significa ter um lugar próprio, estabelecer um lugar ou uma cena de liberdade, né? Para tomar termos da produção posterior do Rancière, onde se cria subjetividade, né? Onde há uma nova partilha, né? Um interior que gera um outro exterior, que gera outro modo de ser, né? Então, esse novo momento da estética, esse novo regime, está muito mais ligado ao modo de ser da obra do que um modo de fazer, do que uma técnica que representa grandes temas ou que é julgado como a mimesis, né? Eu estou doido para fazer uma pergunta para o Pedro, porque é, o Pedro escreveu, a gente já está terminando, né, esse podcast, né? O Pedro escreveu uma coisa muito interessante nas redes sociais dele a respeito do uso da inteligência artificial, que me parece que se presta, a análise dele se presta, eu concordo, endosso, sobre como o Rancière, este livro, Mal-Estar na Estética, editora PUC-Rio, editora 34, e a obra do Rancière, em geral, nos ajudam a ver, né? Eles regem também o Zico, o grande Arthur Antunes Coimbra, né? Também tem um anúnciozinho aí dele com o pai dele. Mas a questão é um pouco isso, né? Há uma crítica moral, né? Não se pode retomar os mortos, né? Há uma crítica social, né? É, eu não sou dono da minha própria imagem, mas há uma questão estética, né? O que é essa inteligência artificial que refaz as pessoas, né? É um princípio que esse regime estético já vê como que não é tão criador, não é, Pedro? Você escreveu sobre isso recentemente? Você... Porque porque você teve toda essa polêmica, né, do aquele comercial da Elis Regina, né? Que ela refazem, né, a imagem dela por
inteligência artificial, e eu assim, usando uma base ranceriana, que eu quis mostrar, né, o quanto que aquilo ali, na verdade, seria uma redução ao problema mimético, né? Ou seja, então, no fundo, o que a gente está discutindo ali são os mesmos perigos, né, da mimesis que Platão, lá no livro 10, né, da República, tá apontando, né? E aí, justamente apontando, ó, quer dizer, a inteligência artificial poderia parecer uma coisa assim muito tecnológica, muito avançada, não sei o quê. Só que, em termos estéticos, é uma coisa, é uma regressão à minha, né, a um naturalismo, né, um realismo muito barato, né, sendo que justamente né, o devir aí da arte, hoje em dia a gente já está falando de arte indígena, falando de várias outras coisas, né, já ultrapassaram muito, né, essa normatividade estética da mímese, né? Gustavo, só para a gente terminar, a gente acho que tem um ponto também que a gente não pode deixar de lado, que é a crítica do Rancière ao Lyotard, né? Porque, né, de novo, a gente considerar que Kant e Schiller, né, é o pano de fundo, né, do livro, né, uma certa leitura de Kant e Schiller é o pano de fundo do livro. E aí a gente pode, né, talvez um pouco facilmente, né, meu amigo João Pedro Cachopo, ele foi nessa linha, assim, de dizer assim, olha, o Rancière ele defende o belo, mas critica o sublime, então o Rancière é o belo, o Lyotard é o sublime, né? Eu até chamo a atenção. Delicado afirmar isso, né? Pois é, mas eu fiz acho que em 2018, né? Eu pude pesquisar lá nos arquivos lá do Rancière, e tinha lá um curso sobre a terceira crítica, e ele dava muito valor assim à questão do sublime, né? E aí aquilo me chamou a atenção, e depois, em 2020, ele lançou o livro que se chama O Tempo da Paisagem, né? A gente fala para 34, para PUC, que é um belíssimo livro, né? Então, né, a gente indica fortemente a publicação desse livro, que é um livro muito bonito, né, sobre o conceito de natureza em Kant, né? E aí Hans Anton ali vai desenvolver a sua própria teoria do sublime, né? Mas no que se refere à crítica ao Lyotard, né? Então eu chamaria a atenção, né? Quer dizer, volta aquilo que eu estava falando daquele contexto lá em 2004, né? Rancière critica um livro do Lyotard que se chama O Inumano. Esse livro foi publicado em 88, né, um ano antes da queda do Muro de Berlim, e justamente expressava, né, eu vou lembrar que o Lyotard é, é colega do Rancière na Universidade de Paris 8, né, e o Lyotard também foi um militante nos anos 50, 60, começo dos anos 60, foi um militante trotskista, né? E que no final dos anos 70 acabou tendo falando assim um pouco grosseiramente, uma postura assim um pouco pessimista, né? E justamente o livro, O Inumanos, seria então a expressão da consideração do Lyotard com relação para dizer assim, olha, as promessas aí da modernidade falharam. Não há nada o que fazer a não ser então uma questão ética, né? Então, o Lyotard vai falar, né, do autor, um pintor como Barnett Newman, né? Vai falar do sublime, o abstracionismo, para dizer, olha, talvez as promessas políticas não se realizem mais, o que nos resta, né, é uma dimensão ética, né? Ou seja, a dimensão ética de velar pelo genocídio, né, dos Uhum. judeus, né, na Segunda Guerra Mundial. Então, Rancière vai fazer uma distinção entre ética e política, né? Então, vai Uhum. dizer assim, olha, o que o Lyotard está abandonando a postura política em nome, né, de uma dimensão ética, o que, né, aponta aquilo que eu estava falando no começo, né? O quanto que o Rancière continua apostando na política, né, como um modo, vamos dizer assim, de transformação da realidade. Essa crítica Sim, ele vai, sim. de certa forma,
endereçar também a Badiou, né? A crítica como dissenso, né? A política como dissenso, né? E não essa submissão a um outro absoluto, né? Porque justamente, né, se Lyotard, partindo lá da terceira crítica, vai falar do pigmento, vai falar do som, o que importa não é o sensível, o que importa é a ideia de comoção. Então já abandona o sensível, né? A submissão a um outro absoluto, né? Que vai gerar um funcionamento que vai identificar a lei com o fato. A lei com o fato não há deliberação, né? Há uma reprodução do sistema vigente, né? Curiosamente, se em termos estéticos o Rancière, sim, desqualifica o Alain Badiou, me parece que na crítica ao Lyotard estão aí de acordo, né? Na medida em que, se você pensar num desastre obscuro, é o título de um livro do Badiou sobre o século XX, né? Que justamente, né, vai, e também na ética do Badiou, vai falar, olha, como assim? A ética tem que ser em função de uma perspectiva agonística de universalização, né? E não o testemunho da catástrofe, né? O que seria o artista? Seria o testemunho, testemunhar a catástrofe, e o curador buscaria o consenso, né? Então, o Rancière, como crítico do consenso, né, aposta aí numa leitura do Schiller, do Kant e do Schiller, né, mais afirmativa, né? Sim, se pode criar, né? Ao passo que haveria um interdito aí com Lyotard. Não sei se com isso a gente já pode fechar. Né? Eu acho que a Tatiana já deu os 30 minutos. Passou rápido, né? Os 30 minutos, né? Então, Para além do tempo, no tempo, graças ao tempo, em nome de outro tempo. isso aí. Então, mais uma vez, quero agradecer a Tatiana aqui, né? Pelo suporte, pelo apoio, né? Agradecer mais uma vez a editora da PUC, né? Então, acho que a gente fica por aqui. Também deixo meu agradecimento à editora PUC, editora 34, aos colegas do Departamento de Filosofia, o Luiz Camilo Osório, o Pedro Duarte e todo mundo. Um prazer conversar com vocês aí. A editora PUC-Rio agradece a presença dos professores Gustavo Chatagnier e Pedro Russac no nosso podcast, falando sobre o livro Mal-Estar na Estética, lançado pela editora PUC-Rio, em coedição com a editora 34. Agradecemos a você, ouvinte, pela audiência e nos encontramos no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.